O questionário que será apresentado a seguir foi encaminhado via e-mail a um profissional de controladoria. A primeira pergunta feita foi sobre o nome do entrevistado, mas ele preferiu não se identificar. Ele trabalha em uma empresa de serviço social autônomo. O profissional é formado em administração e contabilidade. Ele trabalha na área de controladoria há 13 anos. Perguntei quais as competências que um profissional que atua na área de controladoria precisa ter. Sua resposta foi: autonomia profissional e capacidade técnica. O auditor deve conhecer em profundidade as normas e procedimentos atinentes ao setor auditado. Tal necessidade implica na especialização do auditor e em contínuos estudos e treinamentos a fim de reciclar e manter atualizados seus conhecimentos. Flexibilidade. Este atributo está ligado à capacidade do auditor em distinguir o que é significativo do que é secundário em relação ao objetivo que se deseja alcançar. Pressupõe discernimento e ponderação para que sejam evitadas conclusões apressadas e carentes de respaldo em fatos concretos. Relacionamento pessoal é a capacidade de se evitar situações embaraçosas e de manter um clima de mútuo respeito e simpatia para com aqueles que estão sendo auditados. Sendo assim, o auditor deve formular perguntas e realizar pesquisa de forma educada e sem exigências descabidas. Sigilo e descrição. O auditor deve restringir comentários e observações sobre dados coletados e avaliações formuladas àqueles que, por força de cargo ou funções exercidos, têm a necessidade de conhecer resultados ou acompanhar os trabalhos de auditoria em curso. Os papéis de trabalho, bem como os relatórios de auditoria, devem ser tratados como documentos confidenciais. Expressão escrita e verbal. É de fundamental importância que o auditor saiba se comunicar de forma clara, concisa e correta. Uma apresentação mal feita, seja verbal ou escrita, pode pôr a perder o excelente trabalho de auditoria. A pergunta foi: por que a área de controladoria é importante dentro da sua empresa? O entrevistado disse que é importante para a área contábil e financeira, pois focaliza prioritariamente as demonstrações financeiras, examinando e avaliando as partes componentes desses demonstrativos, bem como os procedimentos e registros, aferindo o nível de aderência à legislação e aos princípios fundamentais da contabilidade, como também às normas internas da empresa. O enfoque financeiro cobre prioritariamente as áreas de tesouraria, aplicações financeiras, captação de recursos, envolvendo avaliação de liquidez e rentabilidade. Ultimamente, vim buscando focalizar também a atividade de planejamento e controle dos resultados. Quanto à área operacional, procura aferir se a organização ou unidade submetida a exame e avaliação opera de forma eficiente. Sob esse enfoque, o controller deve avaliar as operações da empresa segundo o escopo dos seus objetivos, definidos no plano tático ou operacional. O objetivo geral da auditoria operacional é assessorar a administração no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades, avaliando se a organização, unidades, sistemas, operações e programas da empresa estão atingindo os objetivos da corporação de forma eficiente. As verificações de controladoria, qualquer que seja o tipo, têm por objetivo final contribuir para a melhoria dos resultados. A terceira pergunta dizia respeito às funções do controller. O profissional listou as seguintes funções: monitoramento dos sistemas de informações gerenciais, gestão de recursos humanos, gestão de tecnologia de informação, gestão de suprimentos ou compras, gestão de logística, administração geral, gestão financeira e contábil, apoio aos demais gestores e não toma decisões operacionais, exceto as da área. A quarta pergunta foi: dentro da estrutura organizacional da sua empresa, onde está situada a controladoria? O entrevistado disse que a controladoria é staff da presidência da empresa. O profissional foi questionado ainda sobre quais áreas a controladoria presta informações. Sua resposta foi: encaminha os relatórios de inconsistências para a diretoria executiva e relata os fatos mais significativos durante a reunião do Conselho Fiscal quando convocado. Sobre como a controladoria é vista pelos empregados da empresa, o entrevistado disse que alguns gestores consideram o trabalho da controladoria como orientativa e preventiva. Outros fazem críticas pesadas sobre o trabalho dos auditores, principalmente quando recebem os relatórios das inconsistências para serem justificadas e quando é apresentado o relatório plano de providências.
Solicitei que fosse citado algum case de sucesso. O profissional relacionou que a principal mudança com a participação da controladoria verificada foi a implementação da norma de uso dos equipamentos de informática, responsabilizando o funcionário que acessar e repassar as informações consideradas sigilosas ou restritas da instituição. Foi contratada uma empresa que fez uma varredura em todos os equipamentos da empresa e dos funcionários para verificar se haviam programas originais. Os funcionários assinaram um termo de responsabilidade para não instalarem programas piratas nem acessarem a sites e e-mails particulares, sob pena de serem responsabilizados. A última pergunta foi: qual a contribuição da controladoria para a melhoria dos processos? O entrevistado respondeu que o objetivo geral da controladoria é assessorar a administração no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades, avaliando se a organização, unidades, sistemas, operações e programas da empresa estão atingindo os objetivos da corporação de forma eficiente. Esse trabalho foi fundamental para conhecermos um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pela Controladoria, que é uma unidade administrativa responsável pela utilização de todo o conjunto da ciência contábil dentro da empresa. A missão da Controladoria é otimizar os resultados econômicos da empresa, visando garantir sua continuidade por meio da integração dos esforços das diversas áreas. Por fim, observa-se que a Controladoria é uma área estratégica, que instrui a administração na consecução de seus objetivos.